tua graça sobre mim, transborda a tua unção e o teu poder, recria minha vida toda em ti. Se me liberta, Senhor, verdadeiramente livre sou. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 25 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. De fato, irmãos, reparai em vós mesmos, os chamados. Não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Mas o que para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios, e o que para o mundo é fraqueza, Deus escolheu para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que no mundo não tem nome nem prestígio, aquilo que é nada, para assim mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. Assim ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. É graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens. Eu sei que não foi uma, nem outra vez, que quando você partilhava alguma coisa de Deus ou da palavra de Deus, talvez até sem a pessoa que te ouvisse, que te ouvia no momento, identificar que o que você estava falando estava na Sagrada Escritura. Tenho certeza que não foi nenhuma, nem duas vezes que você escutou: ah, isso é loucura. Ah, não, sinto muito, mas isso aí não dá não, isso não desce. Onde é que você está com a cabeça? Foram inúmeras, incontáveis vezes que eu escutei isso na minha vida, gente. Isso na escolha que eu fazia pela minha vocação, a igreja, minha vocação, a Canção Nova. Quantas pessoas me perguntaram: onde é que você está com a cabeça? Quando nós escolhíamos uma vida sóbria, uma vida austera, uma vida de pobreza. A nossa pobreza não é não ter. A nossa pobreza é ter o que Deus nos permite ter. É depender, né? É depender de Deus. Por ocasião da morte do meu pai, foi uma experiência que eu vivi com a minha família. Porque até ali, quando meu pai estava nesse processo já de despedida, ainda em vida, alguns perguntavam: por que você não veio antes? Porque não é quando eu quero, é quando eu posso, é quando Deus me permite. Todas as condições de saúde, de trabalho, familiar, financeira, quando tudo foi possível, é quando eu fui. Talvez algumas pessoas, mais abastadas, tivessem tido oportunidade de viver mais prontamente a saída, mas a nossa pobreza é essa. Depender de Deus, inclusive nos tempos. Às vezes nós vamos em lugar que pessoas mais abastadas, mais ricas, nunca foram, mas não é do jeito que a gente quer, nem com quem a gente quer, nem quando a gente quer. Então quem olha para nós pergunta assim:
Que vida é essa? Onde é que você estava com a cabeça quando você abriu mão de ter uma vida voltada para você mesmo, para ter uma vida voltada para os outros, uma vida voltada para esses trabalhos que não acabam nunca, não acabam nunca, e peço a Deus que não acabe nunca, e peço a Deus que não me acabe a força, para enquanto eu viver, eu poder trabalhar na evangelização. É o contrário, né? Tem gente que parece que espera passar um pouco do tempo para desacelerar. Não. Com as coisas de Deus, gente, é o pé lá no fundo. É mais, é mais. Mas quem nos olha diz assim, isso é loucura. Você está se gastando. Não, todos nós estamos nos gastando. Eu estou me gastando, você está se gastando, você está se gastando. Você está se gastando. E alguns, inclusive, estão se desgastando. A pergunta é, com o quê? Com o que você está se gastando? Tem uns que se gastam em seus filhos. Tem uns que se gastam pelo seu companheiro, pela sua companheira. Tem outros que se gastam pela bebida. Ontem, minha esposa mostrava lá alguns artistas de Hollywood, né? Que estão com umas idades já mais avançadas e continuam lá bonitões, né? E eu dizia para ela assim, eu falei, esse aqui que é mais velho está melhor do que esse. Aí ela disse, mas esse aqui se desgastou. Nas noites, nas drogas, nas muitas bebidas. O preço vem, gente, a conta vem, não adianta. É com o que a gente está se gastando. Tem gente que se gasta com preocupação, isso sim é loucura. Preocupação exagerada, tem gente que se gasta com o desespero, tem gente que se afunda na tristeza. Mas engraçado, aquilo que as pessoas normalmente dizem para nós que é loucura, a palavra de Deus nos diz que é sabedoria. Para o mundo é loucura a gente perdoar alguém que nos feriu. Aí você fica doente, vai procurar um psicólogo, às vezes até ateu, e ele diz para você, você precisa perdoar, porque se você não perdoar, você não vai se curar. Você tem que abrir mão disso, você tem que superar isso. O que era loucura para alguns, você perdoar uma pessoa que fez de verdade o mal contra você, você perdoar alguém que não merece o seu perdão, aos olhos do mundo era loucura, mas porque você o fez, preservou você de adoecer, de desperdiçar a sua vida, de prolongar a dor que outros causou a você. Porque a dor que a pessoa te causou, ela dura o tanto que você demora para perdoar. Se você não perdoar a vida inteira, o golpe que ele te deu vai te ferir a vida inteira. Perdoar é também uma questão de inteligência. Perdoar é pôr um ponto final no mal que o outro te fez. Porque enquanto você lembra, enquanto você se remói, o golpe continua, não terminou. Não tirou a faca ainda, né? Aquela punhalada continua lá dentro, revirando na gente. Não, é inteligente, é sabedoria de Deus, que o mundo não conhece. Não é? Nós estamos num mundo, gente, muito promíscuo. Promíscuo demais. Hoje em dia não vale a pena assistir televisão, não vale. Assistir televisão, que eu digo, é assistir programações, certas programações, sobretudo de entretenimento, porque existe um cultivo da promiscuidade tão grande, que chega a dar náusea algumas coisas que você ouve até por acaso, até por acidente. Você está passando e você ouve, você diz, não acredito, coisa de mau gosto, uma coisa vulgar, uma coisa assim pesada, sabe? Dita com leveza, como se fosse leve. Uma pesada, uma coisa indigesta e pior, que a gente sabe que só vai levar a pessoa ao erro, ao desespero, a se jogar nos braços, vou usar a expressão que eu ouvi ontem tantas vezes no e-mail, nos braços do destruidor. Porque é para isso que o demônio se aproxima da nossa vida, para nos destruir. Então, quando você diz que você se respeita, que você acha que não deve se envolver sexualmente com qualquer pessoa, que você respeita o seu corpo porque é templo de Deus, porque o Espírito Santo habita em você,
e porque você mora no seu corpo. A gente não abre a casa da gente para qualquer um entrar. A gente não abre a casa da gente para entrar cachorro, para entrar porco, a gente não deixa a casa dormir aberta, porque a gente sabe que entra bicho, entra cobra, e quando você acorda no outro dia, você pode ter uma surpresa desagradável. Pode acordar, tem uma cobra na sua cama, porque você deixou a porta aberta. Ou se você tem um quintal onde tem porcos, onde tem galinhas, experimenta abrir todas as portas, as do chiqueiro, as do galinheiro e as da sua casa, que você vai ver o que a sua casa vai virar. Se a gente não permite que qualquer um entre na casa da gente, eu estou falando de bichos, mas a gente também não permite que qualquer pessoa entre na nossa casa. Por que a gente vai permitir que o nosso corpo seja usado por qualquer pessoa? Só que quando você diz isso, isso é loucura. O corpo é meu, faço com ele o que eu quiser. Só que lá na frente, paga-se o preço da loucura desse mundo. E aí você vê quem você considerou louco lá atrás, viver uma vida de paz, de alegria e de sabedoria, família sólida, um companheiro de verdade, uma companheira de verdade, construir uma bela vida juntos. Gente, o que é sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Deus olha e diz, loucos, loucura. O que é loucura de Deus para esse mundo, que o mundo não aceita, é sabedoria. E olha, o que parece nos fazer fracos é o que de verdade nos dá força. Porque a humildade se parece com fraqueza. O mundo diz que quem é humilde não serve para ocupar certos cargos. Que quem é humilde é despreparado. O mundo acredita que humildade tem a ver com baixa autoestima. E não é verdade, só é humilde quem tem consciência de si mesmo. Só é humilde quem se garante. Quem é humilde pode se abaixar, porque sabe que não vai ficar prostrado para sempre. E a humildade, ela nos permite passar pelas piores provações da vida da gente, sem a gente se quebrar. A pessoa humilde não quebra, a orgulhosa quebra. É questão de natureza. É próprio da humildade se amoldar e se curvar. E é próprio do orgulho se partir. O orgulhoso está fadado à queda, está fadado à quebra. Olha que interessante. Até muitas vezes a apologia desse mundo é orgulho tal coisa. Verdade. Orgulho. O cristão não. É pela humildade que nós chegamos aonde nós queremos chegar. Para o mundo, o valor é o orgulho. Para Deus, o valor é a humildade. Enquanto o mundo diz que os orgulhosos chegam lá, a palavra de Deus nos assegura que até a construção mais bela, pelo orgulho, cai por terra, se arruína. Não, são duas medidas completamente diferentes. Qual é a nossa medida? Eu digo a você que eu escolho a medida de Deus. Eu quero essa graça, eu quero essa sabedoria. E eu concordo com esta palavra. O que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens. O que os homens taxam de louco, mas vem de Deus, pode ir tranquilo que é sabedoria e você vai colher frutos de sabedoria. O que é fraqueza de Deus esconde uma força sem medida. E aí a palavra de Deus volta os seus olhos para nós. De fato, reparai em vós mesmos, em vós, que fostes chamados por Deus. Márcio, presta atenção em você mesmo. Ou se ela, é porque a palavra de Deus é gentil, porque se ela fosse mal educada, ela ia dizer, vê se te enxerga. Mas vê se te enxerga. Não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana. Não é? Se olhar para a Canção Nova, nós não temos muitos sábios de sabedoria humana. Por que a palavra de Deus nos diz, não há muitos? Porque um ou outro há.
sempre escapa. Uma ou outra pessoa de uma grande sabedoria humana que aceitou o chamado de Deus, porque em geral, quem é muito sábio da sabedoria desse mundo, não consegue aceitar o chamado de Deus. Entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos. Por que não muitos? De vez em quando tem algum que conseguiu ter nas mãos algum tipo de poder, mas tem o seu coração em Deus e usa do poder que recebeu para fazer o bem. Nem muitos de família nobre, verdade. Se a gente for fazer uma triagem aqui daqueles que entraram para a Canção Nova, digo Canção Nova para não falar dos outros, tá bem, gente? Usando aqui o nosso exemplo, que é um exemplo um pouquinho mais largo, cada um possa se encaixar. Mas se a gente for ver aqui, quem que a gente tem aqui na Canção Nova de família rica? Eu não conheço. E aqueles que às vezes até parecia ter um pouquinho mais de poder aquisitivo, às vezes nem ficaram, já foram. Quantos de família nobre, de família rica? Por quê que são os pobrezinhos, às vezes aqueles que ninguém apostou neles? O que para o mundo é loucura, Deus escolheu para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que o mundo não quis. Então, quando você se sente um rejeitado pelo mundo, seja bem-vindo ao time. Olha lá, faz parte. Não foi só você, meu querido. Não é? Existem grupos dos quais eu estou à margem. Eu faço parte, mas fui marginalizado. Não sou figura grata, não sou bem-quisto, não sou bem-vindo. Sou rejeitado. Por quê? Por causa daquilo que eu acredito. Os valores que eu envergo. Não é, aquele grupo não vê dessa forma. Faz parte, mas não faz. Faz por acidente, porque você não foi escolhido para estar ali. E muitas vezes capricham para poder fazer você entender que você ali não é um escolhido. O que o mundo rejeitou, Deus escolheu. Podem não ter me querido, mas Deus me quis. Deus quis você. O que para o mundo é loucura, Deus escolheu para envergonhar os sábios. E o que para o mundo é fraqueza, Deus escolheu para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que no mundo não tem nome nem prestígio. Aquilo que é nada, para assim mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. E isso não só no meio religioso não, viu? Porque eu já vi Deus colocar a mão sobre pessoas muito simples e tirá-las do nada para cargos de poder ou até para um grande patrimônio. Porque Deus estava com aquela pessoa. E é interessante, o mundo sempre se escandaliza, sempre se choca. Como é que essa pessoa conseguiu todo esse patrimônio? Como é que essa pessoa chegou neste lugar? E honestamente, como é que isso é possível? Escândalo para o mundo. Assim ninguém poderá gloriar-se diante de Deus, porque é graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus. Cristo se tornou para mim e para você da parte de Deus. Sabedoria, justiça, santificação e libertação. Nós temos em Deus sabedoria, justiça, santificação e libertação. Mas tudo que nós temos em Cristo, que nos escolheu, que pôs os seus olhos sobre nós, que pôs a sua mão sobre nós. Jesus não veio de verdade, literalmente, Ele não veio chamar os justos, que a gente às vezes classifica pelos olhos do mundo, né? Mas também tem uma classificação dentro da religiosidade, que também acaba se tornando valor mundano também. Jesus não veio chamar os justos, não veio chamar os que se acham santos, não veio chamar os perfeitos. Quem é que Ele prefere?
Sobre quem pousa os seus olhos? Ele põe os seus olhos sobre homens e mulheres, pecadores, pobres, marginais. Ele escolheu o que ninguém queria. Olha o Zaqueu, o bendito do Zaqueu, desprezado de tudo e de todos, gente. Desprezado pelo seu povo, coletor de impostos. Desprezado pelas forças que o contratavam. Ele não pertencia a nenhum grupo, nem a outro. Ele estava no meio do embate entre dois grupos. Odiado de um lado, odiado do outro. Deus escolheu aquele homenzinho. O melhorzinho que Jesus escolheu deu problema, Judas. Aqueles que eram o mais preparado, se alguém, aos olhos humanos, se fosse falar ali alguém que tinha pegado, era Judas. Esse não. E os outros, mais desqualificados, foram os que deram fruto. Foram aqueles que pegaram. O Senhor sabe a quem escolhe. Não se julgue por você ser pecador, não. Levante a sua cabeça e vá com Deus. Porque Deus é poderoso para fazer de pecadores homens e mulheres santos. Você é marginalizado na sua família, no seu trabalho, na faculdade que você está fazendo, no grupo de pessoas que você agrega. Deus escolheu você. E você sente no fundo do seu coração essa escolha de Deus. Escolheu marginais. Talvez você tenha sido um marginal no pior sentido da palavra. Marginal mesmo, bandido. Mas hoje os olhos do Senhor estão sobre você. Como estavam sobre aquele ladrão na cruz. Olha, gente, não é sobre todo mundo que a gente tem condições de dizer que entrou no céu, não. Não dá pra gente dizer que tem ninguém no inferno. A gente não sabe. Mas algumas pessoas dá pra gente ter certeza que estão no céu. Nossa Senhora, certeza absoluta, está no céu. Alguns homens de Deus, certeza, estão no céu. São Pedro, São Paulo. Mais recentes, São Francisco de Assis, Padre Pio. Mas entre os de má fama, tem também aqueles que a gente pode dizer que entraram no céu. E um deles foi aquele ladrão que estava na cruz junto com Jesus. Aquele homem viveu uma vida imprestável. Nessa hora a gente vê que ninguém entra no céu por mérito, mas por graça. Porque a vida dele era certeza de inferno. Mas os olhos do Senhor estavam sobre aquele marginal, que no momento em que mudou de vida, entrou no paraíso. Porque o paraíso não começa quando a gente morre. O paraíso começa quando Deus entra na nossa vida. E meu irmão, não importa quão marginal você tenha sido, se você nesse momento abre as portas da sua vida para Deus. Porque quando Deus entra, o paraíso começa para nós. Hoje o Senhor olha para você como olhou para aquele ladrão na cruz, pendurado. E o escolheu. É Jesus quem escolhe, a iniciativa é dele. Por isso a gente não precisa ter inveja, a gente não precisa ter ciúme de ninguém, não precisa ter ciúme e inveja do Tiago. Não precisa ter ciúme nem inveja da Juliana de Paula. Ou de algum irmão meu que seja padre. Para que eu vou ter inveja do padre? Ou de alguém que pregue até melhor do que eu. Para que eu vou ter inveja dessa pessoa, se essa pessoa é tão escolhida quanto eu sou? O Senhor me escolheu, o Senhor escolheu você. E se a gente aceitar a escolha de Deus, nós vamos dar o fruto que Ele escolheu que a gente dê, que é diferente um do outro. Uns dão fruto na pregação, outros dão fruto tocando. Outros dão fruto animando, interpretando canções. E quando eu digo interpretar canções, não é falsear um papel, não é desenhar entonações de voz para poder deixar uma música mais bela. Não, é pôr a vida
na música que cantam. É emprestar vida àquela canção e os frutos vêm. Mas a escolha é sempre de Deus. Você pode dizer assim, mas a pessoa nasceu com talento, mas não tem talento que preste se não for trabalhado. E olha, muitas pessoas só desenvolveram certos talentos depois que se voltaram para Deus. Talvez, se eu não estivesse aqui, eu estaria fazendo qualquer coisa, menos trabalhar com comunicação. Até já falei que o que eu tinha em mente, antes de eu entrar para a Canção Nova, antes até de eu ser militar, era ser médico. Olha que orientação diferente que eu tinha para a minha vida. Dizer para você que eu sonhei estar aqui, mentira. Esse sonho não era meu. Esse sonho era de Deus para mim. Mas eu vou lhe dizer que o sonho de Deus para nós é muito mais lindo, é muito mais forte, é muito mais profundo, é muito mais fecundo do que o que nós sonhamos para nós mesmos. É Ele quem escolhe, a iniciativa é dele. E você não estaria aqui rezando conosco agora e ouvindo esta palavra se Ele não tivesse escolhido você. Deus escolheu você. Ah, Márcio, eu tenho dúvidas. Eu não tenho. Não tenho dúvidas de que Deus escolheu você. Agora a pergunta é, e você? Você escolheu a Ele? Porque um casamento, uma união, inclusive uma união espiritual, só se dá quando a escolha de um se soma com a escolha do outro. Não tem casamento de um lado só. Casamento de uma parte, de parte única é estupro, não é? É estupro oficializado, consolidado. Não é casamento. Casamento é preciso que haja consenso. É preciso que haja o sim das duas partes. Tanto que se não houver certeza de que uma parte aderiu, a igreja considera nulo aquele matrimônio. Casamento em que uma pessoa foi obrigada a casar nunca existiu. E se ela provar na igreja que ela foi obrigada, é facinho. Aquilo é reconhecido como nunca aconteceu. Mas teve a cerimônia, não importa, para Deus não importa as aparências. Importa o coração. Por isso o milagre acontece quando há um encontro da escolha de Deus com a nossa escolha. A escolha de Deus se chama graça. E a nossa escolha por Deus se chama fé. Quando a fé e a graça se encontram, o milagre acontece, uma nova vida começa, paraíso acontece no encontro da graça com a fé. Nessa hora o céu começa para a pessoa, não é? Então saiba disso. O Senhor te escolheu. E você? Escolheu a Deus? Porque se você não escolheu, escolha-o agora. Mesmo que você diga assim, eu sou fraco, desvalido, inútil. Diz aqui a palavra que Deus escolheu o que no mundo não tem nome. Ninguém conhece e não tem prestígio. Ou se for usar a tradução da Bíblia Ave Maria, Deus escolheu aquilo que no mundo é vil. Não tem valor, né? É corriqueiro. Deus escolheu o fraco. Deus não escolhe os fortes, mas fortalece aqueles que Ele escolheu. Então veja, em meio às nossas maiores necessidades, em meio às nossas piores fraquezas, Deus nos faz forte. É na fraqueza e na necessidade que se manifesta a força de Deus na nossa vida. Não é o que a gente escuta aqui nos testemunhos? Às vezes Deus age na vida da pessoa no escondido. E de repente, em meio a uma necessidade, há um lampejo da presença dEle. A graça acontece, o milagre acontece. A pessoa diz, eu ouvi Deus. Como Moisés ali que se guardou na fenda do rochedo para ver o Senhor passar. Às vezes a gente só vê as pegadas, mas a gente viu. Deus agiu. E qual é o momento que a gente mais toca a manifestação do Senhor na nossa vida? Quando nós precisamos de socorro.
Fique em paz, porque Deus vai te socorrer. Porque você é dele, escolhido por ele, amado por ele. É o Senhor quem te protege. É de Deus que nós recebemos a graça de sermos dele. Eu não sou de Deus por um esforço que eu faço. É graça. O que eu preciso fazer? Aceitar. É Ele quem dá o Espírito Santo àqueles que Ele chama. Então, quando Deus nos chama, Ele toca algo de secreto, Ele toca algo de íntimo, Ele toca algo de sagrado dentro de nós. Quando Deus nos chama, algo muda. Eu até falava no Sorrindo para a Vida passado, sobre aquele testemunho que nós tivemos sobre adultério. Aquela mulher que caiu em adultério uma primeira vez, o marido descobriu e foi um escândalo. E aí depois ela se envolveu de novo com outra, a esposa do cara descobriu e foi um escândalo. Aí depois ela se envolveu com outro homem casado. E ela percebia a vida que ela estava levando e a tristeza que aquilo trazia para ela. E o sentimento de morte que a envolvia. E ela já tinha se livrado de 2 situações. Mas foi no momento de graça que ela recebeu a libertação. Então veja, se ela deixou uma vez, se ela deixou a segunda vez, o que é que mudou para ela dizer que agora ela recebeu uma graça? Se das outras vezes ela também tinha abandonado, algo mudou dentro. A gente percebe que no íntimo do nosso ser, Deus nos tocou. E quando Deus nos faz um chamado, Ele também toca o nosso coração. Ele coloca um sinal no nosso coração. Quando eu entrei para a Canção Nova, eu não sabia se eu ia ser padre ou se eu ia ser um casado. Se eu ia ter filhos, se eu ia ter uma esposa. Eu não sabia. Porque eu queria fazer a vontade de Deus, então eu precisava fazer um discernimento. E para discernir melhor, eu tomei a decisão de que eu entraria no seminário para eu encarar de perto a questão do sacerdócio. Só que todas as vezes que eu olhava lá para frente e me imaginava padre, e imaginava que eu não teria uma família, que eu não teria filhos, que eu não teria esposa. Todas as vezes que eu imaginava isso, um sentimento de tristeza batia dentro do meu coração. Achava maravilhoso ser padre. E pensava no grande bem que eu poderia fazer, celebrando a Eucaristia, atendendo às confissões, toda a força que guarda o ministério sacerdotal. Mas o sentimento dentro de mim era uma tristeza, quando eu via que isso seria o resto da minha vida. Você sabe por quê? Porque não era o que Deus tinha para mim. Quando não é o que Deus tem para nós, pode ser a coisa que a gente acha que é a mais linda, mais maravilhosa do mundo. Nunca vai nos satisfazer plenamente. Agora, dentro do âmbito religioso, se a gente for pensar assim, né, até por vias humanas, com olhos humanos, casamento é a coisa mais simples, é o cotidiano, é o tradicional, é o corriqueiro, é o comum. Mas, gente, todas as vezes que eu imaginava casado com os meus filhos, vinha uma alegria, uma realização. E isso pesou muito na hora de fazer discernimento, porque este era o sinal que Deus estava me dando. Quando algo vem de Deus, não causa tristeza na gente, não causa angústia na gente. Deus está tocando no seu coração agora. Está te mostrando por aquilo que você está sentindo que traz paz para você. Porque a marca de Deus é a paz. Feliz a pessoa que se aproxima de Deus, porque foi tocada por Ele. Porque foi escolhida por Ele. Não se julgue pelos olhos desse mundo, porque senão você vai se pôr no lixo. Mas se veja com os olhos de Deus. Repito aqui a expressão mal educada. Vê se te enxerga. Mas vê se te enxerga pelos olhos corretos. Por que você vai se enxergar pelos olhos de quem te odeia? Pelos olhos de quem te despreza? É claro que você não vai encontrar coisa boa ali. Nem a verdade você vai encontrar ali. Porque a verdade e o amor são inseparáveis. Você precisa aprender a se ver pelos olhos de quem te ama.
Se veja pelos olhos dos seus pais. Se veja pelos olhos daquele seu amigo que te ama de verdade. Se veja pelos olhos de Deus. Feliz a pessoa que se aproxima de Deus, porque foi escolhido e se aproximou e aceitou. Mas quem se aproxima de Deus verá coisas ainda maiores. É o que Jesus diz. Quem se aproxima de Deus vai ver o quê? Vai ver vidas transformadas. Vai ver pessoas cheias de alegria. Verá com seus próprios olhos, experimentará, tocará corações em paz, famílias em paz, porque quando nós somos tocados, nós queremos que os outros sejam também. Que quando Deus me tocou, gente, eu senti uma paz, eu senti um amor, eu senti uma alegria. Era tanta paz, tanto amor e tanta alegria, que a minha família ficou abalada. E o meu pai ficou preocupado. E o meu pai começou a dizer para minha mãe que prestasse atenção nesse moço, onde é que ele estava indo, o que ele estava frequentando. Porque a igreja estava enlouquecendo esse rapaz. Porque eu tinha mudado. Só que eu tinha mudado para melhor. Porque antes eu respondia, passei a não responder mais. Eu era agressivo. Fui deixando de ser. Tem uma agressividade que é própria, né, da natureza da gente, do temperamento. Uma agressividade que é dom, não é vício. Tem temperamentos que são mais atirados, mais agressivos, mais incisivos. Mas aquele veneno de agressividade, Deus foi tirando da minha vida. Passei a perdoar, coisa que eu não fazia. Passei a amar, coisa que eu não fazia. Passei a me preocupar com os outros. E dentro de mim, claro que tudo isso é em semente, né? Toda semente não brota logo. Mas dentro de mim, aquela semente já me dava certeza. Já havia ali uma experiência de alegria, de paz e de amor dentro de mim. Uma coisa que não cabia em mim, que eu queria transbordar para as outras pessoas. Meu querido, o nosso fogo aceso pelo Espírito Santo acende outros corações pelo testemunho. O que Deus faz em nós, porque nós aceitamos a escolha dele sobre a nossa vida, acende as outras pessoas. Qual é o segredo para transformar a sua casa, a sua família, o seu trabalho? Arder. Deixa queimar em você o fogo do Espírito Santo. É você viver. Agora a gente vive uma conversão, a gente quer que o outro viva. A gente quer converter a esposa, quer converter o marido, quer converter o filho, sendo que a gente ainda nem é convertido. Não. Arda, queime, deixe o Espírito Santo arder em você. Olha os testemunhos que a gente recebeu na última semana e agora nesta semana. Não teve ninguém lá batendo na porta da pessoa dizendo assim, você precisa mudar a sua vida. Mas o testemunho de uma que abandonou o adultério, transformou a vida da outra que escutou e também deixou, e uma que teve a coragem de dizer, com 37 anos, pela primeira vez eu deixei de fazer xixi na cama, foi tocar numa criança que ouvindo o testemunho disse, eu quero fazer essa experiência, e alcançou a graça, porque esse fogo, ele de verdade, ele incendeia. E ele é o suficiente para acender a nossa vida, encher de calor o nosso coração e destruir a escória do mal que insiste em nos tirar de Deus. Você é uma pessoa escolhida por Deus, amada por Deus, protegida por Deus e não deixe que ninguém te convença do contrário. E você vai fazer a experiência. Amém.